Gênesis capítulo 19, versículo 12 em diante. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Somente até aqui por enquanto. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós somos ensinados na própria palavra de Deus que as histórias do Antigo Testamento, elas são figuras que o Senhor preservou para nós, figuras que apontam para Cristo, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, e que foram escritas para a nossa advertência. Todas as histórias do Antigo Testamento. Em Hebreus está escrito, no capítulo 8, versículo 5, que elas servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Então, são histórias literais que apontam para coisas celestiais e que são escritas para a nossa advertência. O Senhor permitiu que acontecessem, que essas histórias fossem preservadas, para que elas servissem a nós de advertência a respeito de ensinamentos espirituais de coisas celestiais. E é o caso do texto que nós acabamos de ler. Trata-se de uma advertência para todos nós e de uma pequena amostra da ira de Deus que em breve virá. Uma pequena amostra. Você que conhece o texto que lemos sabe que o texto fala a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. E que a destruição de Sodoma e Gomorra se deu por conta do aumento da iniquidade naquelas cidades. Ou vilarejos, evidentemente, eram povoados, não muito grandes, mas onde havia muita impiedade. E o sobrinho de Abraão, Ló, havia escolhido viver nesse lugar. Se você conhece o Gênesis, se você não leu ainda, incentivo que você comece agora em janeiro o plano de leitura da Bíblia do nosso ministério, da nossa igreja. Inclusive, pastor Antônio, no carro eu tenho mais planos de leitura, se precisar, tá? Aí para distribuir para os irmãos, porque todo ano nós seguimos o plano de leitura para lermos o Antigo Testamento inteiro uma vez e o Novo Testamento todo duas vezes. De janeiro a junho, final de junho, lemos todo o Novo Testamento, e de julho a dezembro, novamente, todo o Novo Testamento, e o Antigo Testamento, de janeiro a dezembro. Então, em janeiro agora, nós vamos reiniciar a leitura de Gênesis e também de Mateus. E eu incentivo você a conhecer esta história, porque Abraão disse a Ló: escolhe para onde você quer ir.
Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o ocidente, eu vou para o oriente. Escolha para onde você quer ir. E Ló escolheu segundo os olhos. Ele escolheu segundo a vista, segundo a aparência. Viu as campinas de Sodoma, se encantou com elas e foi habitar naquele lugar. Porém, os habitantes daquele lugar eram homens ímpios, terríveis pecadores, que não tinham nenhum temor de Deus. E Ló fez a escolha errada e pagou por isso. O Senhor determina a destruição destas duas cidades pecaminosas que ignoravam a gravidade do pecado e que nele mergulhavam e o praticavam como se não fossem ter nenhuma punição por isso. E o Senhor determina a destruição completa destas cidades. E vocês devem conhecer também a história da intercessão de Abraão, que, se lembrando de Ló, começa então a interceder junto a Deus, dizendo: mas Senhor, e se houverem 50 justos naquela cidade? O Senhor a destruirá? E o Senhor diz: não, por amor dos 50 justos não destruirei a cidade. E aí Ló se lembra: mas será que tem menos de 50, né? E se forem 40? Acho que ele começa até com 45, depois 40, depois 30, depois 20. E finalmente: Senhor, não te ires comigo, mas só mais uma pergunta: e se só tiverem 10? E o Senhor diz: por amor aos 10 eu não destruirei a cidade. Porém só havia um Ló. A palavra diz que ele era justo. A palavra diz isso em 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 7 a 9. Ló era justo. Talvez a sua esposa não, talvez as suas filhas não, mas Ló era temente ao Senhor. Ló havia convivido com Abraão durante muitos anos. E Ló havia aprendido o temor do Senhor. E ele era temente a Deus. E a palavra declara lá em 2 Pedro que Ló afligia a sua alma por conta de estar no meio daquela impiedade. E ele não era feliz naquele lugar por causa disso. Mas ele ali estava habitando. E então, como não haviam 10 justos, o Senhor teve que destruir a cidade. Mas não sem antes livrar a Ló da destruição que viria. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós não somos destinados para a ira de Deus. Para a ira de Deus. A palavra nos ensina isso claramente numa epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós não somos destinados para a ira. Por sermos justificados em Cristo Jesus, por termos o Espírito Santo de Deus, aquele que é de Cristo recebe de Deus o livramento da ira que vem do alto, que vem do Altíssimo. Sodoma e Gomorra foram consumidas a fogo e enxofre. Uma pequena amostra do que acontecerá no mundo inteiro muito em breve. Porque a palavra nos mostra que quando o mundo estivesse como uma Sodoma e Gomorra, aconteceria a mesma coisa. O mundo inteiro será destruído, não mais por água, como no dilúvio, mas por fogo, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Porém, assim como Ló, sendo justo, foi livre pelo Senhor, os anjos tiraram Ló e sua família de Sodoma, da mesma forma, o Senhor irá nos livrar da ira de Deus. O seu Filho amado nos livrará, porque Deus não é injusto. E aqueles que o amam serão retirados daqui, arrebatados daqui, como Ló foi retirado de Sodoma pelos anjos. A palavra diz que o Senhor virá entre as nuvens com grande poder e glória, com os santos anjos, aos quais ele dará ordem para que estejam indo do ocidente ao oriente, do norte e do sul, reunindo os seus filhos
dos quatro ventos, dos quatro cantos da terra, aos céus, ao encontro do Senhor. E em seguida virá a ira do Senhor. Agora não confunda ira de Deus com grande tribulação. Grande tribulação nesta história é o que Ló já passava. Ló estava vivendo uma grande tribulação naquele lugar. E nesse momento há irmãos em Cristo que estão vivendo já neste momento uma grande tribulação. Embora a tribulação não esteja ainda grande contra todos nós, mas verdade é que desde o início da história humana, aqueles que amam a Deus como Ló passaram por tribulações. A palavra diz que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, quem disse isso, inclusive, foi Paulo, que também passou por muitas tribulações. Então, tribulação faz parte da vida cristã. Faz parte da vida de alguém que ama o Senhor. Tribulação não é algo anormal. A grande tribulação, tão comentada no nosso meio, é chamada de grande não apenas pela sua intensidade, irmãos. Porque, repito, há irmãos em Cristo que ao longo de toda a história da igreja, e até de antes da história da igreja, mas já amavam o Senhor, já amavam a Deus, passaram por tribulações, como Jó, por exemplo, mas que disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E nós podemos dizer: eu sei que o meu Redentor vive e já se levantou, já foi levantado no madeiro, já nos atraiu a Ele. E Ele é o nosso escape. Ele é o nosso escape. Então, da mesma forma que aconteceu com Ló, que foi retirado de Sodoma pelos anjos, acontecerá conosco também, se nos mantivermos firmes na fé em Cristo Jesus. Porém, não nos esquecendo, irmãos, fé não é apenas uma crença. Fé não é apenas crer. Eu já ensinei sobre isso tantas vezes que basta vocês procurarem algum vídeo meu sobre esse assunto, mas nos 10 princípios do nosso ministério está escrito isso também. Porque o sentido bíblico de fé não é limitado ao sentido da língua portuguesa do verbo crer. Crer é sinônimo de acreditar, porém fé vai além do acreditar. Fé significa também confiar. E quantas são as pessoas que acreditam em Jesus, mas não confiam no sangue de Jesus vertido na cruz para a sua salvação? Querem acrescentar à obra de Cristo alguma coisa, achando que praticando essa alguma coisa serão salvos, colocando em si mesmos a esperança da salvação. Isso é pecado. A nossa salvação é pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo. Agora, a fé não é só acreditar em Jesus. Muitos acreditam em Jesus e não confiam em Jesus para a sua salvação. Fé é também confiar e fé é também comprometer-se. Quem diz que acredita em Jesus, que tem fé em Jesus, mas não quer seguir os seus ensinamentos, está enganando a si mesmo. Não tem verdadeira fé. Pela graça somos salvos por meio da fé. Mas quem realmente tem fé, esta fé resultará em transformação de vida. Quem realmente tem fé em Jesus dará frutos. A palavra fé em grego, ela tem mais o sentido de estar unido, de ser um com, do que de meramente crer, acreditar. Por isso que em João 15, Jesus conta a parábola da videira, onde ele diz: eu sou a videira, e vós sois os ramos, e meu pai é o agricultor. Quem está em mim dará muito fruto. Quem está em mim, esse estar em Cristo é ter fé em Cristo. Quem está em Cristo não apenas chama Jesus de Senhor. Quem está em Cristo o obedece.
quando chamamos Jesus de Senhor, isso só é verdade na nossa boca se for verdade no nosso coração. Se o nosso coração estiver realmente rendido ao Senhor. Se nós de fato estivermos querendo obedecer os seus ensinamentos. Por isso ele mesmo disse, em Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por isso ele disse também em Mateus capítulo 7, que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome, eu, porém, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E iniquidade é o que os habitantes de Sodoma e Gomorra praticavam. Mas Ló era um homem temente ao Senhor. Como todos nós devemos ser, irmãos. Hoje em dia existe uma doutrina diabólica que entrou, infelizmente, em muitas igrejas, que eu nem sei mais se a gente deve chamar de igrejas, que ensina que não temos que temer a Deus. Baseados naquele versículo de 1 João, que o amor lança fora o medo. João, irmãos, está se referindo ao medo de nos achegarmos a Deus. Ele não está dizendo que nós temos que viver como se não houvesse um dia de juízo, como se não houvesse uma prestação de contas com Deus. A prestação de contas haverá, queridos irmãos. Haverá. Vocês todos conhecem, evidentemente, o sermão escatológico, que não somente está em Marcos 13, Lucas 21, mas também em Mateus 24. E em Mateus 24, o sermão escatológico ele é concluído com parábolas. As primeiras 4 parábolas a respeito do fim estão em Mateus 24. E as 3 últimas parábolas a respeito do fim também se encontram nesse sermão que termina no capítulo 25. Então, no capítulo 25, nós temos 3 parábolas concernentes ao fim, que juntamente com as outras 4 anteriores, nos mostram todas elas algo em comum: prestação de contas. O momento em que estaremos perante o Senhor e que nós temos que cuidar de como nos apresentaremos diante do Senhor. Agora eu quero lembrar você que, independente da ira de Deus estar para acontecer tão perto, e nós muitas vezes calculamos que isso vai acontecer daqui a alguns anos, alguns dizem décadas, eu não creio que são décadas, não creio que tenhamos décadas. Se tivermos mais uma década, eu creio que é muito. Mas mesmo assim, que você não esqueça que muitas pessoas que ontem estavam imaginando que Jesus viria daqui a 10 anos, por exemplo, ou até mais tempo que isso, ou menos tempo que isso, pode ser que hoje não tenham acordado. Pode ser que tenham morrido de um ataque cardíaco, de um AVC, atropelados, escorregaram na casca de banana, bateram com a cabeça na quina dentro de casa e morreram. Nós não sabemos o nosso dia, a nossa hora, irmãos. Eu acho interessante isso porque tem muitos que ficam alarmados porque está perto o retorno do Senhor, mas se esquecem que para todas as pessoas que já viveram na história humana, todas elas morreram um dia. E para elas já se deu o momento do encontro com o Senhor. Vocês estão entendendo? O tempo é para nós que estamos aqui, nesse mundo. O tempo está ligado ao espaço, como a física comprovou. Então, tempo e espaço são criação de Deus, mas Deus está acima do tempo. Então, nesse tempo cronológico que nós vivemos, no Cronos que nós vivemos, nós temos que estar sempre prontos para o Kairós de Deus, que é o tempo de Deus. E Deus tem um tempo determinado para cada um de nós nos encontrarmos com Ele. Então nós temos que estar prontos para nos encontrarmos com Cristo agora.
mesmo que você não seja um pré-tribulacionista. Porque os pré-tribulacionistas que acreditam que o arrebatamento será antes da tribulação, eles dizem que os pós-tribulacionistas ou mesotribulacionistas não estão preparados todo dia para o retorno de Cristo, porque estão sempre esperando alguma coisa acontecer antes, como, por exemplo, a aparição do anticristo antes da vinda do Senhor. Isso é bíblico. De fato, primeiro terá que aparecer o iníquo. A palavra de Deus diz isso claramente em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Isso é bíblico. O pré-tribulacionismo, no meu entender, é um erro teológico. Mas não significa que os meus irmãos pré-tribulacionistas não sejam salvos, porque a salvação ela não se dá por teologia, ela não se dá por escatologia. Nós somos salvos, repito, pela graça de Deus por meio da fé em Cristo. Então os pré-tribulacionistas estão sempre esperando que a qualquer momento o Senhor pode os arrebatar. A qualquer momento, como agora, nesse instante, o Senhor pode nos arrebatar. De certo modo, é bom se pensar assim, porque eles estão o tempo todo prontos para se encontrar com Deus. Mas que os meso e pós-tribulacionistas não se esqueçam que não é só no arrebatamento que vamos nos encontrar com o Senhor. Nós podemos partir a qualquer momento, o Senhor pode nos recolher a qualquer instante. Estamos prontos, estamos preparados. Então sempre nós temos que estar prontos, preparados. Sempre, queridos irmãos. E o texto que nós lemos é uma advertência, uma pequena amostra da ira de Deus que breve virá. Pois o mundo, agora, ele está como Sodoma. E que lições nós podemos aprender dentro destes versículos que nós lemos aqui a respeito disso? Em primeiro lugar, no versículo 12, que foi o primeiro versículo que lemos, quando aqueles homens, que na verdade eram anjos, disseram a Ló, versículo 12. Quando eu digo que em verdade eram anjos, eu não estou dizendo que a palavra aqui está mentindo, pelo amor de Deus, a palavra de Deus é a verdade. Mas é que os anjos se transfiguram em figura humana, e aqui, portanto, é chamado de homens, porque tinham a aparência de homens. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui, teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos quais havia de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que se nós sabemos o que está por vir, nós não podemos deixar de alertar a todos quanto pudermos. Todos quanto pudermos. Tem que ser alertados do que está por vir. Se Deus permitir que esta mensagem seja gravada por vídeo, áudio e postada na internet, pretendo divulgá-la, inclusive, às pessoas que amo e a todos, enfim, para que sejam alertadas do que está por vir. E mesmo, irmãos, que não vivessem até o dia do juízo que está chegando, os sinais que antecedem a vinda de Cristo, este juízo de Deus, estão nos alertando, nos advertindo, quase que todos ao mesmo tempo. Eu digo quase que todos, porque pouquíssimos sinais faltam acontecer, como, por exemplo, a revelação do anticristo. Quem será esse líder que vai governar o mundo? E já vemos as nações querendo todas se unirem num comando único na face da terra. Tudo isso é profetizado na palavra.
Nada disso nos surpreende. Eu já sabia que isso aconteceria há mais de 20 anos atrás, quando eu conheci a palavra de Deus. Agora, independente desses sinais, lembre-se, estas pessoas têm que ser alertadas que se elas morrerem sem estar na graça de Deus que há em Cristo Jesus, estão perdidas. E a graça de Deus não é uma permissão para pecarmos. A graça de Deus é a oportunidade que Deus nos dá de nos arrependermos de nossos pecados e os termos perdoados por meio do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, que nos lava e purifica de todo pecado e iniquidade. Não é uma permissão para pecar. Ah, eu sou de Jesus, ele vai entender. Não, não vai entender não, irmãos. Se você não se arrepender do seu pecado hoje, e antes de terminar esse dia você morrer, você está perdido. E arrependimento não é só de boca, é de ação também. Então, seja lá o que houver na sua vida para consertar, apresse-se em consertar. Se apresse em consertar, meu querido irmão. Sabe que no texto que lemos, Ló se demorou. Ló estava demorando. Os anjos tiveram que apressá-lo, e mesmo o apressando, ele continuava demorando. E foi a intercessão de Abraão por Ló que fez com que os anjos tivessem misericórdia e tirassem Ló daquela cidade. Agora eu tenho uma boa notícia para você. A palavra de Deus declara que nesse momento o Senhor Jesus está à destra do Pai, intercedendo por nós. Sabem por que esse mundo ainda não foi destruído a fogo? Porque Jesus intercede por nós. Ele não quer que qualquer um de nós venhamos perecer. Então o Senhor está nos dando tempo de arrependimento, tempo de conserto, mas não se aproveitem disso. Não se aproveitem. Se há algo que você tem que consertar na sua vida, não deixe isso para amanhã. Tome uma atitude hoje, tome uma atitude agora. Há pessoas que dizem, pastor, eu tenho vício de pornografia. Esse vício, irmãos, os especialistas dizem que é pior que o vício do crack. Do crack, não é nem cocaína, do crack. Para largar, só com uma intervenção divina. Mas além de eu dizer a eles, clame ao Senhor, porque Ele é o nosso libertador. Ele mesmo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é ao Senhor que temos que clamar. Se por um lado temos que clamar ao Senhor, por outro lado temos que fazer a nossa parte. E daí eu sempre aconselho, se livrem de tudo aquilo que pode fazer você, ou se livre, né? Geralmente é individualmente que eu falo, de tudo aquilo que pode fazer você cair. Se você tem arquivos de pornografia no computador, notebook, tablet, celular, apague tudo isso. Delete tudo isso. Se você costuma acessar isso na internet, coloque um bloqueio no seu computador contra essas páginas. Crie uma senha bem difícil e rasgue a senha e nunca mais se lembre dela. Porque aí você vai ser como aquela criança que quer acessar aquilo no computador do pai, mas tem o bloqueio para crianças ali, para aquelas páginas indecentes, e a criança não consegue acessar. E sabem de uma coisa? Esse é um dos motivos pelos quais o Senhor diz que para entrarmos no reino de Deus, temos que ser como crianças. Tudo aquilo que é impróprio para menores de 18 anos é impróprio para nós que amamos o Senhor. Tudo aquilo. Então nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Temos que fazer a nossa parte. E a primeira lição que aprendemos aqui é que temos que alertar a todos quanto pudermos. A todos quanto pudermos. Um exemplo disso está no livro do profeta Ezequiel, se você quiser ver comigo, se não apenas ouça.
Ezequiel capítulo 3, versículo 18 e 19, onde o Senhor assim declara ao profeta: quando eu disser ao ímpio, Ezequiel 3, 18 e 19, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Temos que avisar, temos que alertar. O nosso papel é este apenas. O nosso papel é apenas este. Nós temos que simplesmente ser como atalaias, como Ezequiel aqui, que no versículo 17 o Senhor declarou a ele: eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-los-á da minha parte. O Senhor nos deu o Espírito Santo e o conhecimento do Evangelho, e a vida em Cristo para quê, irmãos? Para que venhamos ganhar almas, para que eles, assim como nós, também não pereçam, mas tenham a vida eterna em Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a palavra mesmo em João declara: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3, 36. Quem não tem a Cristo como único Senhor e Salvador, quem pensa que suas boas obras hão de salvá-lo, quanto mais boas obras pratica, mais orgulhoso e soberbo fica. Não há salvação para esta pessoa. O caminho da salvação é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse: eu sou um caminho. Portanto, Buda não é caminho, Maomé não é caminho, Allan Kardec não é caminho. Só Jesus Cristo é o caminho que conduz ao Pai, porque a palavra de Deus declara que há um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E isso está, inclusive, na própria Bíblia Católica também. O Novo Testamento é o mesmo da Bíblia Católica e Protestante. Está escrito lá que só Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Na primeira epístola de Timóteo, capítulo 2. Portanto, irmãos, se nós não advertirmos as pessoas de que Jesus é o único caminho, a palavra está nos dizendo que o sangue dessas pessoas, a alma dessas pessoas, ele vai requerer de nós. Quando a palavra diz do sangue, é porque no Antigo Testamento é dito que no sangue está a vida. Então o texto está dizendo: a vida dessas pessoas eu vou requerer de você, que não alertou essas pessoas de que elas precisavam se arrepender de seus pecados e se converter a Cristo. E nós temos que alertar até aqueles que um dia já conheceram a palavra e se desviaram. Porque no versículo 20 e 21, escutem o que está dito aqui em Ezequiel 3. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá. E suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue, ou seja, a sua vida, da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar,
certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Então temos que pregar a Cristo, tanto para quem não o conhece, quanto para aqueles que um dia o conheceram, se converteram e depois se desviaram. É o que diz o versículo 20, sobre aquele que um dia foi justo, justificado em Cristo, mas se desviou. E nós temos que alertar essa pessoa também. Porque às vezes nós deixamos de pregar o Evangelho para pessoas que estão desviadas, porque pensamos assim, eles já conhecem a palavra. Eles sabem muito bem. Mas nós temos que fazer a nossa parte, porque senão o Senhor vai cobrar de nós, irmãos. E será que estamos nos lembrando disso? Temos nos lembrado disso? Paulo, o apóstolo, levava isso muito a sério. Muito a sério. E quando ele se despede dos anciãos de Éfeso, numa reunião que ele fez em Mileto, em Atos capítulo 20, Paulo conclui a palavra que ele dá aos anciãos que pastoreavam as igrejas de Éfeso. Estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Ou seja, Paulo não deixava de alertar a respeito de qualquer conduta que devemos ter para não desagradar alguém. Hoje em dia sabemos que muitos pregadores evitam pregar contra certos pecados porque sabem que na igreja há irmãos que estão cometendo aquele pecado e que se ouvirem aquela palavra, eles podem ficar zangados e no mínimo não contribuir mais na obra ou até mesmo deixar de congregar. Porém, irmãos, lembrem-se, o nosso papel é alertar o pecador do seu mau caminho para que ele se converta. Quem ama, adverte. Quem ama, exorta. Quem ama, admoesta. Quem ama, dirá a verdade em amor. E esse é o nosso papel, irmãos. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer como Ló, que, por exemplo, tentou alertar os seus genros. Eles não deram ouvidos a Ló, mas Ló fez a sua parte. Ele foi obediente ao que o Senhor, através daqueles anjos, lhe mandou fazer. Paulo também foi e anunciava todo o conselho de Deus. Vamos ver parte do conselho que Paulo anunciava. Se você puder, abra comigo Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 17. A igreja de Colossos, quando recebeu essa epístola de Paulo, ainda não conhecia Paulo pessoalmente. Essa igreja, ela foi formada através do empenho evangelístico de Epáfras, que, tendo ido visitar Paulo em Roma, na prisão domiciliar, retornou a Colossos com essa carta de Paulo. E essa é uma epístola, portanto, muito importante, porque Paulo dá instruções para uma igreja que ele ainda não havia visto pessoalmente. Então, ele aqui resume como nós podemos permanecer firmes na fé até o fim. Como permanecermos em Cristo. E nessa epístola, Paulo, ele enfatiza isto. O estar em Cristo e como permanecer em Cristo. E em Colossenses 3, versículo 1, ele diz, a partir do versículo 1, peço que você tente acompanhar comigo com muita atenção. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Aqui Paulo está falando do retorno do Senhor. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então vocês prestaram atenção? A ira de Deus vem por causa da fornicação, que é o sexo ilícito, seja antes do casamento, porque a palavra aqui é porneia e aqui é fornicação, mas a palavra em grego porneia significa qualquer ato ilícito, seja sexo antes do casamento, seja sexo após o casamento com outra pessoa, que é o adultério, seja um sexo com pessoas do mesmo sexo, ou com animais, ou qualquer outro tipo de erro sexual. Então, fornicação, impureza, ou seja, até mesmo o pecado escondido no coração, a afeição desordenada, a vil concupiscência, o desejo das coisas desse mundo, e a avareza, que é o amor ao dinheiro e que ele chama aqui de idolatria. E ele declara: por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, por inferência, podemos concluir que estas práticas haviam em Sodoma. E por conta delas veio a ira de Deus aos que estavam em Sodoma. Versículo 7, melhor dizendo, prosseguindo a leitura. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas, mas agora despojai-vos também, ou seja, além de nos despojarmos da fornicação, da impureza, da afeição desordenada, da vil concupiscência, da avareza, que é a idolatria, que nos despojemos também, versículo 8, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, que é falar mal dos outros, das palavras torpes da vossa boca, que são palavrões e gírias, e palavras ditas com rispidez. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isto que eu acabei de ler é uma pequena amostra de todo o conselho de Deus, do modo como devemos nos portar
para a glória de Deus. Agora, eu não sou salvo por eu praticar isso, mas eu pratico isso que Paulo aqui aconselhou, que é conselho de Deus, porque sou salvo em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo habita em mim e habita em você e nos dá condições de andarmos assim. Porque, por exemplo, quando Paulo fala a respeito do perdão, que temos que perdoar como Cristo nos perdoou, muitas pessoas têm dificuldade de perdoar alguém que lhes ofendeu, que lhes fez o mal, que lhes maltratou, e é natural que seja assim. Porém, se nós temos o Espírito Santo e orarmos, Senhor, me ajude a perdoar, eu posso garantir a você, essa é uma oração que Deus ouve e atende rápido. E vai sair do seu coração todo ressentimento, toda mágoa, todo rancor, e o teu coração será limpo. E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Agora, quem não é limpo de coração, não verá o Senhor. Quando a palavra diz sobre santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, não esqueçam que isso é a continuidade de uma frase, aonde está escrito em Hebreus que nós temos que procurar ter paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, no que depender de nós, temos que ter paz com as pessoas. Se temos que pedir perdão a alguém, que façamos isso. Se temos que perdoar alguém, que perdoemos, porque Cristo nos perdoou. E no modelo de oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou que o Senhor nos perdoará se nós também perdoarmos. Portanto, se não perdoarmos, não somos perdoados pelo Senhor. Em segundo lugar, irmãos, além de nós aprendermos que temos que advertir àqueles que estão no pecado, eu convido você a voltar aqui para Gênesis, capítulo 19. Em segundo lugar, veja comigo, por favor, o versículo 17, que assim nos diz: E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida. Foi a primeira coisa que os anjos enviados de Deus disseram a Ló: Escapa-te por tua vida. A primeira coisa que disseram quando tiraram Ló, quando estavam puxando Ló para fora da cidade: Escapa-te por tua vida. O que aprendemos com isso, irmãos? Que a nossa salvação é individual. Se você continuar a leitura aqui do texto, nós paramos no versículo de número 17, mas se nós continuássemos, veríamos que, por exemplo, a mulher de Ló, embora tenha saído de casa junto com ele e com suas duas filhas, no meio do caminho, decidiu olhar atrás. Esse olhar atrás não é apenas porque ela virou para trás. Esse olhar atrás é porque ela retrocedeu. Ela deve ter se lembrado, esqueci alguma coisa em casa. E no que voltou para buscar, se deu a destruição da cidade. E ela pereceu. E o texto diz que se transformou numa estátua de sal. Como um lembrete de que nós não podemos olhar atrás. A salvação é individual, irmãos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo, no capítulo 7 da primeira epístola, ele nos lembra que o marido não sabe se sua mulher será salva. E a mulher também não sabe se seu marido será salvo. A salvação é individual. Ele escreveu exatamente isso em 1 Coríntios 7,16. De onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? E tu, marido, como sabes se salvarás tua mulher? Isso Paulo está escrevendo em relação ao marido ou à mulher que, por causa do cônjuge ter se convertido a Cristo, não quer mais estar com ele. Paulo diz: se quiser ir embora, deixe ir. Porque você não sabe se você obrigando a ficar com você, essa pessoa vai se salvar. Talvez não vá.
Marido não salva esposa, esposa não salva marido, pai não salva filho, filho não salva pai. O nosso Salvador é Cristo, irmãos. E por meio de Cristo, Deus é o nosso Pai. Ele nos torna filhos de Deus por meio da fé. Somos filhos de Deus por meio da fé, podemos chamar a Deus de Pai. Mas Deus é apenas Pai. Deus não é avô. Portanto, não é porque eu sou filho de Deus que os meus filhos são salvos. Eu tenho que pregar o Evangelho para os meus filhos. Eu tenho que pregar o Evangelho para que todos também possam chamar a Deus de Pai. De fato, uma das mentiras em que muitos acreditam é que todos são filhos de Deus. Isso não é verdade. A palavra nos ensina claramente que somente por meio da fé em Cristo é que o Senhor, pelo seu Espírito, nos dá o poder de sermos filhos de Deus. Enquanto não nos convertemos a Cristo, somos, na verdade, como animais, como criaturas, que vivem segundo a carne. Mas quando, por meio da fé em Cristo, recebemos o Espírito Santo, então temos o selo da salvação em nós, o penhor da nossa herança. E sabemos que somos salvos não porque não vamos mais pecar nunca. A palavra diz que aquele que diz que nunca peca é mentiroso. Ainda vamos pecar. Todos os dias, na verdade, pecamos. Porque quando não pecamos com atos, pecamos com palavras. Quando não pecamos com palavras, pecamos com pensamentos. Quando não pecamos com pensamentos, pecamos com sentimentos. Desejando mal a alguém, guardando mágoa, rancor. E quando não pecamos em nada disso, pecamos por omissão. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E todos os dias deixamos de fazer o bem a alguém. Precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Cristo. Agora, uma certeza que temos que somos salvos é porque quando pecamos, ao contrário do que acontecia antes de nos convertermos a Cristo, nos entristecemos. E essa tristeza é prova da nossa salvação. Porque essa tristeza é a tristeza do Espírito Santo em nós, que nós sentimos. E isso nos leva a chorar, a pedirmos misericórdia. Senhor, me perdoe, Senhor. Reconheço que eu não vigiei. Reconheço que eu não estava devidamente cheio do Teu Espírito e não resisti à tentação. E pedimos perdão ao Senhor, porque somos salvos. Aquele que é salvo quando peca, ele não permanece no pecado. Ele se entristece, se arrepende e abandona o pecado. Ele não consegue permanecer no pecado, porque agora ele é nascido de novo. Mas se ele ficar resistindo à tristeza do Espírito Santo e resistindo, a palavra diz que essa chama do Espírito nele vai se apagar. E não haverá mais salvação se não houver arrependimento. Então a salvação é individual. Escapa-te por tua vida. Como está sua vida com Deus? Lembram que eu disse que Jesus, em Mateus 7, nos advertiu que naquele dia da sua vinda, muitos dirão: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, fizemos milagres em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E ele responderá: nunca vos conheci. Mas como assim? Jesus não conhece a todos? Ele não é onisciente, onipresente, onipotente? Sim. Ele não disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Sim. Porém, irmãos, esse conhecer, essa palavra grega, no grego original, conhecer, não é apenas saber quem é. O Senhor conhece todos nós, conhece a todos na face da terra, mas é também ter um relacionamento de intimidade. Então a questão é, o Senhor está dizendo: nunca tivemos um relacionamento íntimo.
não havia relacionamento, não havia vida com o Senhor. Então a pergunta que o Senhor faz a você é se você tem tido um relacionamento com Ele. O Senhor quer intimidade com você. Você tem aberto o seu coração a Deus em oração? Você tem de fato rasgado o seu coração na presença do Senhor? Porque embora o Senhor habite num altíssimo e sublime trono, o mesmo profeta Isaías que disse isso a respeito do Senhor declara, o Senhor falando através do profeta, eu também habito com aquele que é quebrantado de coração. Quem tem um coração quebrantado, quem se arrepende dos seus pecados, quem se humilha na presença de Deus, tem relacionamento com Deus. Não seja um mero religioso, que vem aos cultos de domingo, que coloca uma roupa de crente, que anda com a Bíblia, mas que ao longo da semana não a abre, não medita na palavra, não fala com Deus em oração, não se arrepende dos seus pecados, não procura viver em novidade de vida e sendo guiado pelo Espírito Santo. Não seja um hipócrita, porque muitos hoje vivem na hipocrisia. Muitos profetizam em nome de Jesus, expulsam demônios em nome de Jesus, fazem milagres em nome de Jesus, porque há poder nesse nome, mas não têm vida com Deus, e naquele dia terão uma terrível surpresa, irmãos. Não se iludam com dons, não se iludam com profecias, com milagres, com expulsão de demônios. Tudo isso em nome de Jesus podemos fazer. Mas o que o Senhor procura em nós são os frutos. Se nós estamos dando fruto de uma vida transformada, se vivemos para a glória de Deus. E enfatizo, escapa-te por tua vida. A salvação é individual. Individual. Como está a sua vida com Deus? Você tem um relacionamento com Cristo? Jesus é o teu Senhor de fato. Você quer obedecê-lo, mas por quê? Porque você o ama? Ou porque você se sente obrigado a obedecer? É por amor, amados. É por amor. Temos que obedecer Jesus por amor. E finalmente, ainda no versículo 17, terceira grande lição que aprendemos aqui. A primeira foi que devemos alertar àqueles que estão no pecado. A segunda é que nós também devemos estar atentos e permanecermos em Cristo, porque a salvação é individual. Escapa-te por tua vida. E a terceira está na continuação do versículo 17. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte para que não pereças. Essa é a terceira e grande lição, que lamentavelmente muitos estão entendendo errado. Quantos são aqueles que estão querendo sair da cidade para morar numa serra? Porque está na Bíblia, pastor, fuja para os montes. Outro dia eu tive que mostrar para um irmão que lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, quando diz fuja para os montes, é em relação a quem mora na Judéia. E os que vivem na Judéia, fujam para os montes. Judéia. Novo Testamento, o Senhor falando em relação aos seus discípulos, que quando Jerusalém fosse cercada de exército, fugissem para os montes fora de Jerusalém. E se você duvida disso, então veja em Lucas 21, que fica bem claro ali, que ele se refere ao cerco que aconteceu no ano 70, se cumpriu isso. E os discípulos de Cristo escaparam, irmãos. Textos históricos mostram que eles fugiram para uma cidade montanhosa chamada Pela, e lá escaparam do cerco do exército do general Tito, general romano, que cercou Jerusalém, e houve uma grande tribulação em Jerusalém, ilustrando a grande tribulação que será no mundo inteiro. E, irmãos,
fisicamente falando, não há lugar onde nos escondermos. Eu tenho um profundo respeito por qualquer pessoa que compre um terreno fora da cidade, uma chácara, um sítio, e que faça isso para se esconder da grande tribulação. Sair da cidade é algo que eu quero desde sempre, irmãos. Mas nasci na cidade grande, cresci na cidade grande, e se o Senhor quiser que na cidade grande eu fique até Ele voltar, e se Ele quiser que eu venha morrer como um mártir na cidade grande, pregando o Evangelho, que assim seja. Agora, a vontade que tenho é de ir para o campo, é de estar num lugar lindo, no meio da natureza, né? Eu amo a criação de Deus. É criação de Deus, eu amo a Deus e tudo o que Ele fez, que é bom. E eu amo. Porém, irmãos, eu só farei isto, primeiro, se o Senhor mandar. E Ele só vai mandar, segundo, se eu tiver condições. Então eu não tenho condições. Mas mesmo que eu tivesse condição financeira disso, eu só faria isso se o Senhor me dissesse diretamente, claramente, para fazer isso. Ele não me mandou ainda, pode ser que Ele mande. Se mandar, dará condições. Porque não é qualquer um que tem condição de sair da cidade grande e morar no campo. E muitas pessoas têm a ilusão de que você joga a semente e na semana seguinte você está comendo aquilo que você plantou. E não é assim não, irmãos. A agricultura é bem complexa, tá? E dá bastante trabalho também. E depende de uma série de fatores também. Agora, Deus é poderoso também para a gente jogar a semente e crescer uma boboreira do dia para a noite, como aconteceu no final da história de Jonas. Então, tudo o que importa é aprendermos o que o Senhor está nos ensinando aqui, nesse versículo 17, irmãos. Vou ler novamente. Eu já li o escapa-te por tua vida, agora escute o restante. Não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. De que monte o Senhor está falando? Em que campina nós não podemos parar? O que está atrás de nós que nós não devemos olhar, irmãos? É claro que esse texto, que um dia foi literal, agora aponta para algo espiritual. Paulo tinha esse entendimento e por isso em suas epístolas ele sempre trazia histórias do Antigo Testamento para nos ensinar lições espirituais, e aqui está uma grande lição espiritual. Repito, em 1 Coríntios 10, 11, Paulo declara que essas histórias do Antigo Testamento foram escritas para a nossa advertência. Em Hebreus 8, 5 está dito que elas servem de exemplo e sombra de coisas celestiais. Portanto, irmãos, onde está o nosso refúgio? Está numa serra? Numa montanha? Quando o texto bíblico diz, eleva os meus olhos para os montes, o restante desse versículo não é uma afirmação, é uma pergunta. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E o restante do salmo declara, ele não diz o meu socorro vem dos montes, ele diz o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o Altíssimo. E aquele que teme ao Senhor, que busca o Senhor, habita no esconderijo do Altíssimo. E todas as promessas do Salmo 91 são para esta pessoa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Todas as promessas do Salmo 91 são para mim e você apenas se nós fizermos do Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Agora, se formos enganados no nosso coração e acreditarmos que há um refúgio terrestre em algum lugar
no meio do mato, no Amazonas, no Pará, ou sei lá onde for, né? Na Serra da Mantiqueira, ou sei lá onde. Há um refúgio no meio do mato, ali está o meu refúgio, ali eu estou protegido. Você estará pecando se pensar assim. Pecando, irmãos. O que eu aprendo aqui, vamos ponto por ponto. Em primeiro lugar, é que para sermos salvos, nós temos que olhar para Cristo. Temos que olhar para o Senhor. Depois de dizer, escapa-te por tua vida, o conselho é, não olhes para trás de ti. Não olhes para o mundo. Não olhes para o Egito de onde você saiu. Olhe para a terra prometida. E a nossa terra prometida é Cristo. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa paz. Nele está a vida. Como acabamos de ler em Colossenses 3, Cristo é a nossa vida. Então, para Ele eu tenho que olhar. Por isso, Isaías escreveu, aliás, é o Senhor através do profeta Isaías. Em Isaías está escrito, o Senhor dizendo, Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim, não tire os olhos de mim e sereis salvos. Aliás, este foi o versículo que fez com que Charles Spurgeon se convertesse a Cristo. Olhai para mim e sereis salvos. Ele pensava que era salvo, mas ainda não era. Porque ele queria se salvar com suas boas obras, com suas práticas de justiça, e por isso ele nunca tinha paz com Deus. Como aquele jovem rico que disse, tudo isso eu guardo desde a minha mocidade. Mas ele sabia que não era salvo, porque a salvação não está no nosso braço, não está na nossa força, não está na nossa prática da justiça. Não estou com isso dizendo que não tenhamos que fazer o bem. Temos que fazer o bem sempre. Porém, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos em Cristo. A nossa salvação se dá pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus. Olhai para mim e sereis salvos. No dia que Charles Spurgeon ouviu essa pregação, estava caindo uma terrível tempestade de neve. Naquela pequena igreja, o pastor não tinha conseguido chegar. E um irmão da igreja, então, teve que trazer a palavra. E ele não conhecia teologia, não tinha feito seminário. Mas tudo o que ele sabia é o que mais importa, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E lendo esse versículo, a sua pregação se resumiu nisso. Apenas olhe para Jesus com confiança, confie nele, se renda a ele e você será salvo. E ele não sabia que naquele dia em que havia meia dúzia de pessoas no culto, ali estava alguém através do qual milhões se converteriam a Cristo, que foi Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Olhai para Cristo e sereis salvos. O entendimento disso fez toda a diferença na vida de Spurgeon. Que isso faça diferença também na minha vida, na sua vida, para a glória de Deus. Em segundo lugar, irmãos, aliás, antes disso eu quero lembrar de Hebreus 12, 2, que nos ensina a olhar para Jesus. Se você quiser, já esteja pronto para abrir em Hebreus 12, porque o segundo ponto do que eu vou mencionar agora tem a ver com Hebreus 12. Se por um lado está dito, não olhes para trás de ti, em seguida é dito, não pares em toda esta campina, ou seja, corra, não pare. Então abra comigo Hebreus 12, versículo 1. E nós vamos ter em Hebreus 12, versículo 1, o não pare, e no versículo 2, o não olhe para trás, ou seja, o olhe para Jesus. Eu penso que o autor de Hebreus estava se lembrando dessa passagem de Ló, quando escreveu isso. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, e essa carreira é o caminho no qual devemos andar, que é Jesus Cristo. Se por um lado nós temos que olhar para Jesus e correr para Ele, por outro, não nos esqueçamos que temos que nele permanecer. Permanecer nos seus ensinamentos e permanecer na fé que nos leva a cumprir esses ensinamentos. O mais importante é permanecermos em Cristo. Não tirarmos os olhos de Cristo. Não olharmos para trás. Não pararmos na caminhada. Não esmorecermos. Não perdermos velocidade. Mantermos o impulso inicial. Esse primeiro amor do nosso irmão Eduardo. Nós temos que ter sempre um irmão que não está medindo esforços, que quando estávamos em Campinas foi até Campinas conhecer a igreja de Campinas, e agora aqui em Santo André veio até Santo André conhecer a igreja de Santo André. Não porque ele queira estar onde eu estou pregando, mas porque ele quis aproveitar a oportunidade para conhecer as igrejas mais próximas de São Carlos, cidade onde ele mora. E vamos ter uma congregação lá para a glória de Deus, meu irmão. Para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos de São Carlos, escrevam para o projeto Quero Congregar, amém? Para formarmos rápido essa congregação para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, Paulo, na sua última epístola escrita antes do martírio, que é a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, escreveu: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E é isto que temos que fazer, guardar a fé. Isto é o mais importante, irmãos. Eu tenho na minha casa grãos em garrafas PET para o caso de haver uma escassez. E eu procuro fazer compras em quantidade, sempre para ter um estoque ali de mantimentos. Mas o principal é eu ter o pão da vida estocado aqui no meu coração. Vocês estão entendendo? Mais importante do que eu ter um local para fugir de uma grande tribulação que está cada vez mais perto de acontecer, é eu estar refugiado em Cristo, queridos irmãos. E é por isso que no final de Gênesis, capítulo 19, versículo 17, se você quiser, veja novamente comigo, ele declara, vou ler novamente todo o versículo: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda a campina, escapa lá para o monte. Qual é o nosso escape, queridos irmãos? O nosso escape é o esconderijo do Altíssimo. E esse esconderijo é o nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o nosso esconderijo. Irmãos, se nós estivermos em Cristo, quando a perseguição nos alcançar, Ele nos guardará, de alguma forma. E esse guardar, por favor, não entenda que eu esteja me referindo apenas ao guardar físico, porque o principal é nos guardar de cairmos da nossa fé. Lembrem-se que Paulo declarou: combati o bom combate, completei a carreira, fugi para algum lugar? Não, guardei a fé. Isso é o principal. Esse é o tempo de nos enchermos do Espírito Santo, irmãos. Porque nós de nós mesmos não teremos condições de permanecermos firmes na fé até o fim, mediante o que está por vir.
mas cheios do Espírito Santo. O Senhor, pelo seu Espírito, nos guardará no momento em que formos ameaçados de morte, por nós amarmos o Senhor. E se você estiver cheio do Espírito Santo, ainda que tirem todos os teus bens, ainda que levem você preso, e ainda que ameacem você de morte, você não negará o Senhor. Porque maior é o que está em você, maior é o que está em nós, do que o que está nesse mundo. Maior é o Espírito Santo de Deus em nós. Mas a questão é, você está cheio do Espírito Santo? Eu estou cheio do Espírito Santo? Nós estamos realmente rendidos a Cristo e buscando sermos cheios da sua presença? Esta é a principal preparação, irmãos. A principal preparação é a preparação do nosso coração. Outro dia eu recebi pela segunda vez um e-mail de alguém que, quando escreveu pela primeira vez, me disse que era maçom e que, ouvindo as minhas pregações, tinha chegado à conclusão de que ele tinha que largar a maçonaria. E então, é claro, eu disse a ele, você tem que largar a maçonaria o quanto antes, o mais rápido possível. E depois ele me escreve, meses depois, um segundo e-mail, me agradecendo porque, através dos meus ensinamentos a respeito da grande tribulação que está chegando, ele está se preparando com grãos em garrafas PET, com estoque de combustível, com poço artesiano no seu terreno, e etc, e etc, e etc. Uma lista de coisas bastante, eu diria, prudentes, que todos aqueles que puderem fazer, façam. Prudência é uma característica dos sábios. Mas aí ele diz, depois de escrever tudo isso, e eu estou também, aos poucos, deixando a maçonaria. O principal era deixar a maçonaria. Porque se Jesus voltar naquele momento em que ele está escrevendo aquele e-mail, ele está perdido, está condenado. Então de que adiantou tanta preparação física se o coração dele ainda não é realmente de Cristo, completamente de Cristo? Essa é a questão, irmãos. O principal é abandonar o pecado. De uma vez por todas, não é ir deixando aos pouquinhos, não! É você deixar isso para trás e olhar para Cristo e correr a carreira que te está proposta, que é uma carreira de santidade e justiça para a glória de Deus. É isso que temos que fazer e que muitos não estão entendendo. Muitos não estão entendendo, pastor, por que o Senhor não está mais gravando vídeos sobre estoque de mantimentos, sobre nós estarmos nos preparando fisicamente, porque o Senhor me fez entender que o principal é termos vida com Ele, é estarmos refugiados nele. Por isso está escrito em 2 Samuel 22:47, vive o Senhor e bendito seja o meu rochedo e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Ele é a rocha da nossa salvação, o nosso lugar seguro, como o salmista no Salmo 46 escreveu, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Nós temos que estar nele. O Senhor não espera que venhamos fugir para montes, literalmente falando, fisicamente falando. O monte para o qual temos que correr é Cristo. E nele habitarmos, Ele, Jesus, é o esconderijo do Altíssimo, e aquele que habita em Cristo, a sombra do Onipotente, descansará. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o Senhor. O
Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho para esse refúgio que é Deus. Será que nós estamos nele, irmãos? A palavra declara: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Provérbios 14, 6. Para quem Deus é um refúgio? Para quem o teme. Para quem se lembra que os seus olhos estão em toda parte. Para quem abandona o pecado e busca se encher do Espírito Santo. Em Provérbios 18, 10 também está escrito: torre forte é o nome do Senhor. A esta torre forte, correrá o justo e estará em alto refúgio. É para Deus que nós temos que correr. E o único caminho para Deus é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Se há alguém que tem medo do que está por vir, muito provavelmente é porque ainda não está seguro em Cristo. Eu só não vou dizer que certamente, porque eu não quero aqui parecer que eu estou ofendendo ninguém. Então eu prefiro dizer muito provavelmente, porque, amados, o Espírito Santo de Deus que habita em nós não nos enche de medo deste mundo, porque o Espírito Santo nos dá ousadia, intrepidez para pregarmos o Evangelho até o fim. E eu encerro com palavras do Senhor Jesus em Mateus 10, 27. Mateus capítulo 10, versículo 27. Aonde o Senhor Jesus assim nos ensina: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, ou seja, temos que pregar o Evangelho. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então vamos dar uma pausa aqui. Eu tenho que ter medo, na grande tribulação, daqueles que vão ameaçar tirar minha vida por eu ser de Cristo? Eu tenho que ter medo dessas pessoas? O Senhor diz que não. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis mais vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Amém. Somente até aqui. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude, sondando o nosso coração e nos mostrando se temos amado o Senhor. Porque tudo se resume nisto. Se compreendemos que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador, nós vamos amá-lo até o fim. Ele é a nossa salvação, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Mas nós não devemos buscá-lo por medo de uma grande tribulação.
e nem mesmo por medo da perdição eterna ou do inferno. Essas são motivações erradas de se buscar a Deus. Nós temos que buscar o Senhor apenas porque nós o amamos. E porque nós o amamos mais do que tudo, mais do que todos e mais do que a nós mesmos. Porque eu estaria perdido se Jesus não tivesse me amado até o fim. Se Jesus não tivesse vertido o seu sangue sem pecado na cruz por nós pecadores, nós todos estaríamos perdidos. Medite nisso e corra para Jesus. Olhe para Jesus e você será salvo. Olhe para Jesus e você será salvo. Ele é real. Eu não estou falando de uma religião a mais criada pelo homem. Eu estou falando que o próprio Deus proveu a nossa religação com Ele, nos dando o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz por nós e ressuscitar ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê, mesmo que vindo a morrer, ressuscite para a vida eterna com o Pai. Em Jesus está a vida. E eu convido você a se render a Cristo de todo o seu coração. Amado Deus, nosso querido Pai, ó Senhor, rogo que o Teu Santo Espírito venha sondar a cada coração. Perdoa-nos, Pai, nossos pecados, inclusive o pecado de não compreendermos que não há refúgio nesse mundo, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Que aqueles que estão comprando terrenos para fora da cidade, pode ser que os seus últimos dias sejam apenas dias mais belos na natureza, mas não são esses locais que vão protegê-los do que está por vir, da perseguição dos ímpios contra os que te amam, Senhor. Pode ser que eles adiem por um pouco de tempo algumas coisas, alguns acontecimentos, mas eles estarão apenas tardando o martírio, e é no martírio, Senhor, que há grande recompensa. A Tua palavra diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande será o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, Senhor, que não venhamos fugir da perseguição, antes que venhamos fugir do pecado e de toda a aparência do mal. É disso que temos que fugir, Senhor. É disso que temos que escapar da Sodoma que se tornou esse mundo, escapar do pecado, não nos distrairmos em toda a campina, não nos distrairmos com esse mundo, mas corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, ajuda-nos a termos esse entendimento, Pai. Desperta aqueles que estão morrendo de medo das coisas que estão por vir e que ficam se alimentando de vídeos apavorantes que não lhes ensina o caminho que devem andar, que não lhes ensina a se arrependerem de seus pecados e confiarem unicamente em Cristo para a salvação, e se encherem do Espírito Santo, meditando na Tua palavra, orando, congregando com irmãos de fé para a Tua glória. Ah, Senhor, só o Teu Espírito Santo pode despertá-los, Pai. Só o Teu Espírito Santo pode mostrar a eles o que o Senhor me mostrou, Pai. Ah, Senhor, revela-te a eles também, eu te peço. Revela-te a eles como Tu te revelaste a Saulo de Tarso no caminho de Damasco. E quando eles souberem que Tu és o Senhor, que eles também descubram que só o Senhor é o refúgio em que eles devem estar, e que se eles estiverem neste refúgio, o Senhor então lhes guardará na Tua presença, Pai. E isto é o que importa.
Partir desse mundo, todos vamos partir um dia. Mais cedo ou mais tarde, todos partiremos um dia. O importante é guardarmos a fé até o fim. Que possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ajuda-nos a guardarmos esta fé para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.